Bom dia, irmãos, graça e paz. Como não adorar esse maravilhoso Senhor? Como não se inclinar diante de um Senhor tão poderoso, tão majestoso? Vamos orar, vamos pedir que verdadeiramente Ele continue a passear em nosso meio. Ó amado Senhor, Tu mesmo como o jardineiro celestial, venha passear no meio do Teu jardim. Venha colher aqueles frutos, aquelas flores que Tu desejas em nosso meio. Oh maravilhoso Senhor, Tu que és o grande pastor, o supremo pastor, o bom pastor, vem cuidar das nossas almas, vem nos pastorear, vem tirar os nossos carrapichos, Senhor. Como nós precisamos de Ti nessa manhã, Senhor. Senhor, como essa chuva que cai, que Teu Espírito Santo livremente esteja passeando em nós, entre nós essa manhã. Que neste reunir, ao participar desse momento tão glorioso, realmente, acima de tudo, Tu te alegres no meio do Teu povo. Encontre corações quebrantados nessa manhã. Encontre adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Ah, Senhor, nós nos colocamos todos diante de Ti, em Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amados irmãos, mais uma vez, o Senhor permite que nesta manhã, primeiro dia da semana, estejamos reunidos debaixo do poderoso nome do Senhor Jesus. A nossa oração agora de olhos abertos é para que o Espírito Santo Ele possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver um pouco mais da indescritível, da insondável beleza e riqueza do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos tocar um pouco mais no caráter daquele que é o amado da nossa alma, o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa mesa, ela, no seu silêncio total, na realidade ela nos comunica tantas verdades. Esta é a mesa da comunhão, essa é a mesa da graça, essa é a mesa da misericórdia, essa é a mesa da reconciliação. Essa mesa nos aponta para o caráter maravilhoso do nosso amado Senhor Jesus. Um caráter justo, um caráter amoroso, um caráter misericordioso, um caráter gracioso e um caráter perdoador. Quando você olha para essa mesa, nós podemos observar que ela é a mesa do perdão. Aqui está toda a tensão do nosso coração, do nosso ser, em torno do Senhor nessa manhã, em torno dessa mesa. Essa é a mesa do perdão. Agora, quando nós pensamos nessa realidade, quem são os convidados para participar desse momento? São aqueles que foram perdoados por Cristo Jesus. Mais do que isso, porque aqueles que são perdoados, eles se constituem em perdoadores. E uma das marcas, uma das evidências mais lindas que nós temos de que Cristo realmente é a nossa vida, sabe qual é, meu irmão? É que nós temos um coração perdoador. Não somente fomos perdoados, mas nós somos aqueles que agora possuem o caráter daquele que nos perdoou, um caráter perdoador. Isso é maravilhoso. Isso fala-nos de modo profundo ao nosso coração. Alguém certa vez disse que nunca seremos tão parecidos com o nosso Senhor como quando perdoamos aquele que nos ofendeu. Aqui está uma semelhança maravilhosa e gloriosa com o nosso amado Senhor. Aqui está uma descrição clara de que Cristo habita no meu e no seu coração. Somos aqueles que não somente fomos perdoados, mas temos um coração que tem um caráter perdoador. Isso é maravilhoso.
Vamos tomar então nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E vamos ler aqui inicialmente 2 versículos que são os versículos 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. A palavra de Deus assim diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Nós estamos diante de um cenário que nós precisamos pensar um pouco, amados irmãos. Considerem no coração, por favor, o mais amável de todos os homens. Quando ele chegou ao Calvário, ele estava completamente desfigurado, irreconhecível. Se nós pensarmos um pouquinho nas horas que antecederam este momento da chegada do Senhor no Calvário, nós vamos ser remetidos às 23 horas do dia anterior, 11 horas da noite. Jesus estava no jardim de Getsemane. E ali, depois dele orar diante do seu Pai, como nós sabemos bem todo o contexto, uma turba vai até ele e, de maneira truculenta, o prende. E o seu primeiro destino foi ser levado diante de um sumo sacerdote chamado Caifás. Depois ele também para estar diante de um outro sumo sacerdote chamado Anás. Na sequência ele é levado para o sinédrio, para o interrogatório. Tudo isso ao longo da madrugada. E ali o nosso amado Senhor Jesus começou a ser cuspido. Ali ele começou a ser esbofeteado. Ali os homens maldosamente começaram a dar murros no nosso amado Senhor. Depois desse contexto, então, ele é levado para diante de Pilatos, já no amanhecer do dia seguinte. E ali Pilatos o interroga. E nós sabemos todo aquele contexto que ali envolve. Então ele é entregue para ser, então, flagelado por maldosos soldados. As suas costas encontravam-se em carne viva. E depois, com um requinte de maldade, ainda colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso amado Senhor Jesus. E então ele vai seguir em direção ao Calvário. Então é exatamente nesse contexto que o teu amado, Daniel, o teu amado, chegou lá no Calvário. Nesse contexto. E a Bíblia fala que ele foi crucificado então, junto a malfeitores. E ele diz essas extraordinárias palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então esse é o contexto que nós nos encontramos aqui nessa leitura. Isso é extremamente surpreendente. Nós sabemos, amados irmãos, que durante o ministério do nosso amado Jesus, nós temos alguns textos que podemos considerar, mas eu vou lembrar apenas de um. Ele exerceu a sua prerrogativa divina. Por exemplo, quando ele curou aquele paralítico em Cafarnaum. Não precisam ir apenas à referência. Marcos capítulo 2 tem a descrição disso que eu estou falando. No versículo 5 especificamente, o Senhor Jesus se volta para aquele paralítico e fala assim: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas é lógico que esta expressão provocou o quê? Provocou uma reação naqueles ouvintes religiosos que estavam à sua volta. Aqueles ouvintes sabiam que somente Deus poderia perdoar, e eles estavam certos. Só que eles não sabiam que Jesus tinha toda a autoridade, porque ele era Deus. Então Jesus, não nessa, mas em outras oportunidades, ele exerceu essa prerrogativa divina que era real nele, era Deus. Mas, aqui nesse contexto que nós estamos considerando, na cruz, o Senhor não exerceu a sua prerrogativa divina, mas ele pediu ao Pai que perdoasse. Ele não falou: perdoados estão os seus pecados.
Ele não falou isso para aqueles seus algozes. Eu os perdoo porque vocês não sabem o que fazem. Ele não usou da sua prerrogativa. Mas ele pediu ao Pai que o perdoasse. Agora a pergunta é por quê? Por que ele não os perdoou diretamente? Primeira razão, são duas as razões. A primeira razão é que ali na cruz ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali era a oferta de perdão. Por isso o nosso amado Senhor, ele abriu mão do seu direito de divindade ali. Sim, sem dúvida, ele era Deus. Mas ele não se aferrou a isto. Ele deixou de lado de maneira proposital os direitos divinos. Por quê? Ali ele era verdadeiramente o nosso substituto. Então nós entendemos na primeira razão porque ele pede ao Pai que então exercesse aquela realidade de perdão aos seus algozes. Mas há uma segunda razão. Ele identificou-se plenamente com o homem ali. Excetuando o pecado do homem, ele como homem, como humano, ele se identificou de modo pleno naquela realidade. Então qual é a leitura, qual é o contexto que nós temos diante dos nossos olhos? Era o perfeito homem orando para o homem caído, para que Deus, o Pai, pudesse perdoá-lo. Esse é o contexto. O homem perfeito naquela cruz, orando pelo homem caído, para que esse homem caído fosse perdoado pelo Pai Celestial. Isso é glorioso demais. Isso é precioso demais. É incrível. Enquanto o homem caído dava o pior de si, Jesus, o homem perfeito, ele não orou para que Deus lançasse justiça contra os seus algozes, mas ele orou para que Deus, o Pai, perdoasse os seus algozes. Que Senhor é esse que nós temos, amados irmãos e irmãs? Que Senhor glorioso é este? É impressionante. Ele orou para que aqueles seus algozes não sofressem o dano da sua própria maldade. Como somos diferentes do nosso amado, não é verdade? Como somos tão diferentes. E quando nós pensamos nesse contexto mais amplo, a gente vai observar que ele orou, não quando as suas feridas já tinham sido cicatrizadas, mas ele orou ao seu Pai, enquanto elas estavam completamente abertas. Reginaldo, você conhece um Senhor mais glorioso do que este? Não conhece porque não há. Que Senhor é esse que foi as últimas consequências por amor a nós? E o mais incrível de tudo isto, o mais impressionante, é que se ele, o Senhor Jesus, desejasse, se ele o quisesse, ele poderia pedir para o Pai o livrar. E sabe qual é a resposta? O Pai o livraria. Mas ele não agradou a si mesmo. Sabe por quê, Fernando? Por amor a você. Porque ele queria dar um perdão para você. Um perdão glorioso. Que Senhor é esse que nós temos diante dos nossos olhos? Essa mesa fala desse Senhor que foi as últimas consequências para que nós fôssemos plenamente perdoados. Que Senhor é este? Considerando uma leitura de certo irmão, eu vou abrir parêntese aqui e vou fazer a leitura daquilo que este irmão, dentro da sua reflexão pessoal, neste cenário, o que subiu ao seu coração. E eu queria, então, compartilhar com vocês isto. Então, certo irmão, considerando esse cenário, disse: ao contemplar tudo aquilo, ou seja, todo aquele cenário que estava acontecendo no Gólgota, todas as moradas dos lugares celestiais foram esvaziadas, e todas as hostes angelicais entraram no templo. Eles encheram toda a colina, todo um monte, todo um morro que havia ao redor de Jerusalém, para contemplar aquela cena. Milhões e milhões de espadas foram desembainhadas por outra miríade de anjos que estavam ofendidos e choravam copiosamente.
Cada fibra nele se encontrava tensa, esperando uma ordem, qualquer ordem, que lhes permitissem desatar um severo e justo juízo sobre aquele monte do Calvário. Oh, amados irmãos, mas essa ordem não foi dada. Esses anjos não ouviram qualquer ordem de intervenção. Por quê? Por amor ao Eduardo, por amor ao Bruno, por amor a cada um de nós. Mas qual foi o som que eles ouviram? Quais foram as palavras que ressoaram nos ouvidos de todos aqueles? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ricardo, que Senhor é este? Que Senhor é este que vai às últimas consequências por amor a nós? Porque Ele queria nos perdoar. Diante desse silêncio, o que aconteceu? Os soldados deitaram o Senhor sobre a cruz e o crucificaram. Há um pequeno trecho de um cântico que diz assim: e quando chegaram lá no Calvário, não foi descansar, deitaram o Mestre e ali sobre a cruz o fizeram pregar. Ali o Senhor, traspassado de dor, traspassado de dor. Oh, amados irmãos, que Senhor é este? O madeiro foi pesado, o madeiro que Ele carregou foi pesado. Crucificaram o teu amado Senhor lá. E Ele poderia evitar isto, mas não evitou. Sabe por quê? Porque Ele te amou, porque Ele queria perdoá-lo. Perdoá-lo. Por isso que essa mesa é a mesa dos perdoados. Mas se eu fui perdoado, eu me torno um perdoador, porque o caráter do perdoado está em mim. Que ousadia tenho eu de não perdoar diante de um quadro como este? Então os soldados o crucificaram, sem piedade alguma. Ele se entregou ali naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser perdoados e salvos. Severino, ele foi às últimas consequências por amor a você. Ele não desistiu de você. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Que Senhor é este que nós temos? Que mesa é esta que nós estamos contemplando? Então, quando comermos do pão e tomarmos da taça, devemos ter absoluta convicção que quando eu estiver me dirigindo a ela, eu sou um perdoado, louvado seja Deus. Mas eu sou um perdoador, porque eu não guardo nada no meu coração. Porque o caráter dele é a expressão da sua vida. Esse é o nosso amado Senhor. Amados irmãos, ali naquela cruz, Ele estava pagando um altíssimo preço para que nós fôssemos plenamente libertos, plenamente salvos, plenamente perdoados. Você tem desfrutado desse perdão? Louvado seja Deus. Por que eu posso falar assim, meus irmãos? Por que eu não poderia apenas olhar para o texto e me conter dentro daquele momento que Jesus estava vivenciando de tanta dor, de tanto sofrimento, e pensar que aquelas palavras que Jesus dirigiu seriam apenas para que o Pai perdoasse aqueles seus algozes? Não, não podemos fazer isto. Por quê? Porque estas palavras atravessaram e têm atravessado todas as gerações e chegaram até nós, com a mesma unção e com o mesmo poder de eficácia. Então, quando nós podemos, pensando dessa forma, quando nós trazemos aquelas palavras
agora ao nosso coração podemos dizer que Jesus, verdadeiramente, Ele está se dirigindo ao seu Pai, olhando para a face de cada um de nós. Pai, perdoa o Danilo. Pai, perdoa a Vanessa. Pai, perdoa a Nancy. Pai, perdoa o Antoniel. Pai, perdoa a Célia. Pai, perdoa o Marquinhos. Pai, perdoa o Marco. É assim. Essas palavras atravessam e atravessaram todas as gerações. E elas reverberam no nosso coração hoje. Como vamos ousar de não receber essa palavra do Senhor? Porque se essas palavras não tivessem atravessado as gerações e chegado a nós, amados irmãos e irmãs, não haveria esperança. Não haveria esperança. Pense, por favor, naquilo que o teu amado sofreu naquela cruz. Pense. Você é um perdoado, você é uma perdoada em Cristo Jesus. Mas lembre-se, o perdoado habitando em você, você se torna um perdoador. Abre a gaiola e deixa voar. Não é teu direito guardar ninguém no seu coração, a não ser para amar, a não ser para orar. Pense no que o seu Senhor fez por você naquela cruz. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor, diz um cântico. Não há. Oh, amados irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender isto. Que o Senhor nos ajude a não sermos atiradores de pedras, como aquele evento que aconteceu, aquela mulher que foi apanhada em adultério, cercada de homens religiosos, cheios de lei na cabeça. A lei diz que devemos apedrejar, então vamos ajuntar, porque ela realmente pecou. Aí entra Jesus na história dele. Olha, o primeiro de vocês aí que estiver sem pecado, pegue a pedra e joga. O que aconteceu? Do menor ao maior, quem de nós ousa atirar pedra no outro? Nós somos o povo do perdão. Nós somos o povo do amor. Nós somos o povo que foi comprado por preço altíssimo, amados irmãos. E nessa mesa nós podemos ver, mas como que eu posso ver palavras? A mesa também, ela mostra-nos palavras quando nós olhamos para ela. Existem palavras aí, essa palavra fala, vocês são perdoados, e vocês são perdoadores. Esta também é a mesa do perdoado, bem como é a mesa do perdoador. Vou fazer a menção de apenas um texto e nós estamos indo para a conclusão. Vou citar, se você quiser olhar para o texto, livro de Miqueias, profeta menor, Miqueias, capítulo 7, o último capítulo, ou então só preste atenção, que apenas 2 versículos. Olhe muito bem, ou preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Senhor maravilhoso que nós temos. É assim que Ele fez com as nossas iniquidades e pecados. De que modo devemos fazer com relação aos nossos assuntos? Não é da mesma forma? Nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. E segundo um autor de um cântico, que eu não vou me recordar agora, ele disse, fazendo a menção desse texto, o Senhor lançou nossos pecados na profundeza do mar e colocou uma placa na praia, proibido pescar. É proibido pescar. Todos os nossos pecados foram plenamente perdoados. Desfrute dessa libertação, meu irmão, minha irmã. Essa é a mesa do perdão. Essa é a mesa do perdão, querido irmão, querida irmã. Então, para finalizar, quem são os convidados para participar dessa mesa?
perdoados em Cristo Jesus e os perdoadores que desfrutam desse caráter maravilhoso. Então, bem-vindos à mesa do Senhor. Ela é a mesa do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo louvor, toda adoração. Amém? Nós te damos muitas graças, amado Senhor. Senhor, quem poderia ser como Tu, Senhor? Tu és incomparável, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, ninguém poderia trocar, Senhor, o reino, os palácios de marfim, coroa de ouro para uma coroa de espinhos. Somente Tu mesmo fizestes isso, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelas Tuas palavras que reverberam em nossos corações hoje. Obrigado porque em Ti somos plenamente perdoados pela Tua obra. E obrigado porque o Senhor dá ao nosso coração o Teu próprio caráter de perdoador. Que essa mesa mostre ao nosso coração o quanto Tu nos amas, o quanto Tu nos perdoaste e o quanto devemos perdoar. Bendito eternamente seja o Teu nome. Amém, Senhor.